A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. De novo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos aqui nessa noite, adorando ao Senhor. Eu estava ali, enquanto estava louvando, eu acho que pensei já foi suficiente. E parece até que eu tinha combinado com os jovens, os irmãos, né, responsáveis pelo grupo, porque de louvor. E vocês vão saber por quê. Eu quero que vocês abram, se possível, suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Amém, meus queridos? O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Graças a Deus, né, estamos aqui. Agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui em Santarém. É uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, né? Muitos irmãos aqui permanecem. O pastor Wilson mandou um abraço para vocês. O pastor Wilson também tem um carinho muito grande por vocês todos, né? E fico feliz de ver o conjunto da mocidade assim, cheio, repleto, né? Muitos jovens que já eram daquela época e muitos que eram do conjunto infantil. Pode pensar que eu não lembro, posso não lembrar no nome de todo mundo, mas eu lembro do rostinho, né? Que já cresceu assim, esticou mais, né? E aí cresceu, né? E do mesmo jeito que os meus também cresceram, acho que pode ser até que nem reconheçam mais Gustavo. Gustavo está quase meu tamanho. E Larissa também cresceu. E o tempo passa, né? Vai fazer 5 anos que a gente esteve aqui. E a gente vai envelhecendo e vai vendo o tempo passando. Mas, irmãos, o objetivo de me chamarem até aqui foi de falar da palavra do Senhor, né?
Então, para falar sobre vocês, ou abraçar vocês, é só o início, antes ou depois do culto, né? Então, agora a hora é de falar da palavra do Senhor. Se eu for citar o nome de cada um, tem várias pessoas aqui, tanto da mocidade, quanto das senhoras, quanto dos irmãos, né? Que eu tenho um carinho muito grande. Está ali, irmão, eu vou citar só um, em nome de vocês tudinho, irmão Zé Gonçalves, que é um homem que eu tenho um carinho muito grande, né? Em nome de Jesus. E todos vocês, meus queridos, o texto parece até que foi combinado, como eu disse, com o grupo, né? Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Mas antes disso, a gente vai, os irmãos sabem, o irmão Eric não é aquele pregador de aquele reteté, né? Quem sabe, Deus pode usar e começar a encher o povo, e isso é muito bom. Mas, geralmente, Deus nos dá a palavra mais de reflexão, mais de ensino. E esse texto, ele trata de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: no princípio era o verbo. Na realidade, essa tradução que a gente já costuma falar sempre, ela não é uma tradução muito coerente com o que está escrito no texto. Pastor, não é muito coerente com o que está escrito no texto mesmo grego, porque está lá em arque, ou seja, em antigamente ou em princípio, né? É um princípio que na realidade não é princípio, não é como o Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquilo ali está dizendo assim, naquele momento Deus criou os céus e a terra. Nesse princípio aqui não é assim, esse princípio é assim, é diz, na eternidade, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O interessante é que essa palavra verbo, quando é colocada aqui, apesar de ter sido colocado por um homem que era pescador, em que, quando a gente vê o texto no português, né, está bem escrito, bonito, né, até um português mais antigo, né, um pouco mais arcaico, não é mais o que a gente fala tanto, mas não foi muito bem escrito porque era um pescador. Ele não escrevia muito bem, mas a profundidade, independente dele não escrever bem, a profundidade do que ele escrevia, do que ele estava querendo falar aqui, era mais ampla e maior do que qualquer personificação ou qualquer fala de um filósofo. Por quê? Porque quando ele fala aqui, no princípio era o verbo, ele trata uma palavra que usavam muito, logos, os filósofos usavam, né, e Platão utilizava, como a mente divina. E os hebreus, os judeus, utilizavam isso ainda com mais profundidade, que era a ação de Deus na humanidade. Então ele estava falando assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo estava na eternidade, Jesus Cristo na eternidade já era Deus, e Jesus Cristo permanece sendo Deus. E nada do que existe, não existe, senão pela mão dEle, pela vontade dEle, pelo que Ele quis fazer. Então, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele estava no princípio. E todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus Cristo, Ele estava antes da criação com Deus. Jesus Cristo estava lá no céu, depois da criação com Deus. E Jesus Cristo, antes da criação, tinha sido crucificado. Como assim, irmão? A Bíblia diz isso. Porque para Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque antes de Deus criar o ser humano, antes de Deus criar o planeta Terra, Ele já tinha um plano, através do seu Filho, que também era Deus, e que estava na eternidade, para vir à Terra, se formar em homem, e também trazer salvação, através da sua morte na cruz.
E é por isso que João aqui, o evangelista e não o Batista, que era o testemunha, ele fala assim: veio um homem que deu testemunho de Cristo. Não é o mesmo que escreveu. Esse que dá o testemunho de Cristo era o Batista, João Batista, aquele que batizava, aquele que comia gafanhotos e mel silvestre, aquele que falava duramente, aquele que repreendia as pessoas, dizendo assim: olhe, vocês, mentirosos pecadores, víboras, raças de víboras, vocês não estão vendo que a ira está próxima a vir? E ele era bem duro nas suas palavras. Mas também, quando Jesus Cristo aparece, ele dá testemunho dele: olha, esse que vem aí é aquele que eu falei para vocês. É aquele que eu não tenho condição de amarrar suas sandálias. Porque é interessante, aquele que vem antes de mim é depois de mim. Jesus estava antes de João, porque ele já era Deus, mas ele veio depois de João, porque Isabel engravidou primeiro de João, para depois Maria engravidar de Jesus. Ele estava antes, mas também estava depois. Ele veio depois de Moisés, mas antes de Moisés ele já existia. E é por isso que alguns homens perguntam: ora, tu não tem nem 40 anos, como é que tu diz que tu viu Moisés? Porque nenhum daqueles homens tinha o conhecimento, tinha a ciência, tinha a sabedoria de entender que Jesus Cristo, ele estava antes da criação, ele era antes da criação, e ele é até os fins dos dias, que nunca haverá. Porque a gente diz assim: os fins dos dias. Por acaso haverá fim dos dias? Haverá os fins dos dias na forma de cronológica, como seres humanos. Mas não haverá fim de dias, nem para salvos, nem para não salvos. Não pense que vai ser assim: Jesus arrebata, leva os crentes. Depois tem aqueles ainda que sobram da grande tribulação, aqueles que se convertem e que se entregam, e aí acabou. Para os outros, vai só acabar? Não. Será eternamente sofrendo, enquanto nós eternamente estaremos em gozo. Mas vamos voltar para Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá, no céu, com o Pai. Aí chega um determinado momento em que Deus, o Pai, diz: agora é sua vez de descer. A sua luz vai ter que iluminar as pessoas lá embaixo. E a luz veio e habitou entre nós. Mas as trevas não quiseram saber da luz. Mas ele é a luz para os homens. E Jesus veio, despiu-se da sua glória e do seu poder. A Bíblia diz que ele deixou de lado todo o seu poder, deixou de lado toda a sua glória e se tornou um mero ser humano mortal. Irmão Eric, que história é essa? Jesus se tornou mortal? Se tornou mortal. Jesus não morreu? A Bíblia diz que ele deixou tudo. Ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, ele não nem estava com a onipotência, onipresença, onisciência. Irmão Eric, o senhor está inventando heresia? Não, a Bíblia mesmo diz. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele diz: eis que todo o poder foi-me dado, tanto na terra como no céu. Mas como é que pode? Então Jesus tinha espírito de adivinhação? Não. Capítulo 11 de Isaías diz: aquele que tem os 7 espíritos, aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus,
Ele vai vir e vai curar enfermos. Ele vai vir e vai revelar pecados. Ele vai vir e vai limpar. Então Jesus Cristo estava lá, se tornou homem. Mas não bastou só ser homem, não bastou só se humilhar, ser homem. Ele ainda fez mais. Quando chega na semana da Páscoa, no dia da Páscoa, aí ele diz para os discípulos: ó, vai passar um homem ali com um vaso na cabeça, e você vai correr atrás dele, e diz para ele que é para arrumar a sala para o mestre cear. E aí eles fazem isso, né? Vão e fazem isso, e Jesus vai com os discípulos cear. Quando Jesus chega lá, o que é que Jesus faz? Alguém sabe? Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Não só bastou ele deixar de ser Deus para ser homem. Agora ele também quis ser escravo. Não é escravo de senzala não, viu irmão? Escravo da Bíblia, escravo antigamente, não é igual escravo de senzala aqui no Brasil não. Em que o escravo ficava preso e no máximo que tinha era um resto de comida, não. O escravo tinha casa, esse escravo lá, esse servo, esse doulos, era um servo que servia a casa. Era como se fosse um mordomo. E aí Jesus se coloca como servo. E aí os discípulos começam a aceitar. Mas quando chega em Pedro, o que é que Pedro faz? Não, Senhor. Tu és o Senhor. Quem tem que fazer isso sou eu. Aí que Jesus fala: tá certo, bichinho, espera aí que eu vou dizer a você o negócio. Pedro, se tu não deixar eu fazer isso, tu não vai ter parte comigo. Ei, peraí, Senhor, peraí, me dê um banho logo todo. Jesus quis mostrar ali que ele era Deus, se transformou em homem e serviu a humanidade. Aí eu pergunto: quem é você para querer ser servido pelos outros? Eu vou repetir para entender melhor. Quem é você que se acha melhor do que os outros? Se Deus lá no céu desceu e lavou o pé de ser humano, pecador, ceboso. Sabe por quê? Porque ele queria salvar a mim e a ti. Aí você quer ser melhor? Vou dizer um negócio: para quem quer ser melhor, tem presente. Tem presente. Tem galardão. Tem. Do homem. Jesus disse assim: olha, vocês ficam olhando. Vocês excedam as obras dos fariseus. Mas não façam isso que eles fazem, não. Sabe? Fica olhando para eles. Eles vão lá na praça. E ficam orando bem alto, mostrando uma oração bem bonita, eloquente. Fazem obras e obras, para que as pessoas vejam. Mas saibam de uma coisa: eles já receberam seus galardões. Eu vou dizer aqui a vocês uma coisa, irmão. Eu prefiro receber galardão de Deus do que galardão do homem. Eu prefiro que quando termina a pregação, alguém diga assim: você não tem vergonha não de falar desse jeito com os crentes? Como já aconteceu, pastor, comigo. Deus mandou falar um negócio na igreja, o irmão veio, se levantou e começou a me gritar. Aí eu repreendi, ele se calou, em nome de Jesus. Eu prefiro assim que Deus diga: meu filho, muito bem, falou o que eu mandei, que era para falar. Mas tem gente que não, que quer
falar bonito para quando terminar o culto, aquele tapinha nas costas. Parabéns, que palavra. Como se a palavra fosse minha, como se a palavra fosse dele, sabe? Você não é melhor que ninguém. Jesus disse mais assim, olha, vocês nem deveriam chamar ninguém de Senhor, porque Senhor só tem um. Nem deveriam chamar de mestre, porque só o Filho do Homem é mestre. Nem deveria chamar ninguém de pai, porque só há um pai, o pai que está lá no céu. Antes sejam servos uns dos outros. Jesus se tornou servo, porque você não pode ser servo. Fica quieto, desobediente, obedece, desobediente. Mas ele falou assim comigo. Vá lá e pede perdão. Mas quem errou foi ele. Vá lá e pede perdão. Para que se amontoe brasa na cabeça dele. Porque você é servo de Deus, e servo de Deus, ele dá a outra face. E servo de Deus, ele é humilhado, porque ele sabe que quem o exalta é Deus. E aí Jesus se fez servo. Mas não se bastou Jesus se tornar servo. Primeiro, ele deixou de ser Deus, se tornou homem. Depois de se tornar homem, ele se tornou escravo. E depois ele fez ainda pior. Se tornou maldito. O castigo em Cristo foi quem nos trouxe a paz e a salvação. A Bíblia diz que ele se fez maldito lá na cruz. Irmão, imagina aí quando você tem o peso de um pecado que você cometeu. Você sente pesaroso, envergonhado, fez uma besteira, brigou no meio da rua, falou que não devia, discutiu com alguém, respondeu ao seu líder, respondeu ao seu pastor, e aí você não fica se sentindo bem, pecou, pensou alguma coisa que não devia, e você não se sente bem. Agora você imagina alguém que nunca pecou, e sentir o peso, não só desse pecado que você está sentindo em determinado momento, mas sentir o peso de todos os seus pecados, e de todo mundo que está aqui, e de toda a humanidade. Jesus Cristo levou todos os seus pecados que você cometeu, que você vai cometer, e que até está cometendo, lá na cruz para salvar você. Ele se fez maldito para salvar você. Não que ele seja maldito, nem que ele seja maldição, mas ele se fez para salvar você. Ele recebeu o peso do seu pecado lá na cruz para salvar você. Ele morreu por você. Porque nem eu, nem você tem nenhum direito de ser salvo. Eu vou fazer até uma pergunta aqui, que eu vou deixar vocês um pouco, a mente meio agoniada. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, aí no meio daqui dos irmãos tem dois conversando e um está falando uma mentira. Esse irmão que está falando uma mentira, ele sobe ou ele fica? Ele fica. Agora eu vou fazer outra pergunta. Eu não vou responder essa pergunta não. Você já respondeu por vocês. Agora eu vou perguntar uma coisa a vocês. Quem aqui por si tem condição de subir hoje para o céu? Por si só. Porque você não pecou nem uma vez hoje. Levanta a mão assim. Eu não vou baixar a minha, porque eu não tenho. Nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós subiria agora, se fosse por nossos méritos.
Mas houve um que morreu na cruz, que encobriu todos esses pecados, que apagou todos os seus pecados. A Bíblia diz que a salvação ela vem pela fé, não é por obras. É pela fé, que nem é minha e nem é tua. O irmão aqui é um pregador, uma bênção. Ele pregou lá em Pajuçara, não foi lá com a gente. Mas o dom que ele tem de pregar não é dele. A fé, aí eu vou mais além. A fé que ele tem não é dele. A Bíblia diz que é um dom de Deus. Você sabe o que é um dom? É um charisma, é um carisma, é um presente. A fé é um presente que Deus deu para você crer nele. Nem a tua fé é tua, então por que tu se acha que é alguma coisa? Mas você não é alguma coisa por si só. Por si só não. Mas, em Cristo, a Bíblia diz aqui, e para que todos aqueles que crerem, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você não é nada por si só, como ser humano. Mas pelo sangue de Cristo, você é o filho do Pai das luzes. Você é o filho do dono do universo. Tem coisa melhor, irmão? Tinha uma frase que tinha no carro que eu achava muito engraçado quando eu era adolescente. Ele disse: sou filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Você é filho de Deus, é irmão do Senhor, é filho também do Senhor porque Ele é Deus. E não é porque você merece não, é pela misericórdia dEle que é grande, irmão. E Ele diz assim, ó: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aí ele diz assim mais na frente: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só basta crer. E aí, se é alguém que não professa fé em Cristo agora, eu vou falar para você. Nenhum de nós aqui merece nada. E nenhum de nós aqui é 100% exemplo para você. Nenhum de nós. Mas a gente segue alguém que não é exemplo só para você, mas para toda a humanidade. O Verbo que se fez carne. O Deus que se tornou homem. E que depois voltou para a sua glória. E que diz assim: vinde bendito de meu Pai. É aquele que está lá esperando você. É aquele que está chamando você e dizendo assim: olha, meu filho, deixe o mundo de lado. Negue o que você tem aí. Venha para trás de mim e me siga. Porque eu tenho vida. E vida em abundância para você. Sabe por quê? Porque onde pesa o pecado nas suas costas, vai aliviar com o jugo de Deus.
Porque Deus vai tirar das suas costas todo o peso dos seus pecados. Porque Jesus Cristo, Ele morreu lá na cruz para tirar o jugo das suas costas, do pecado que está sobre você. E você pode dizer até assim, mas eu não sinto esse peso, será que você não sente? Será que não faz diferença para você não saber para onde você vai? Eu vou até contar uma história antes de terminar para vocês. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa que era ateu. E aí ele chegou para mim e disse assim, rapaz, esse negócio de ser crente, não existe nada não, depois que a gente morrer acaba tudo. E aí, você vai ter perdido tempo com esse negócio de evangelho. Você perdeu tempo. Aí eu digo, rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Vamos supor que você está certo. E que realmente depois que eu morrer não tenha mais nada. Eu como cristão tentei ser o melhor ser humano. Eu como cristão tentei ser o melhor filho. Eu, como cristão, tentei ser um melhor esposo. Eu, como cristão, tentei ser um melhor pai. Eu, como cristão, tentei ser um melhor amigo. Eu, como cristão, tentei ser uma melhor pessoa. Perdi alguma coisa nisso? Se acabar por aqui, já foi bom. Agora, e se eu estiver certo e você errado? E se eu estiver certo e você errado? Eu, como cristão, fui melhor, tentei ser melhor, não fui melhor, mas tentei ser melhor o que eu podia, e criei em Cristo, e fui salvo por Ele. Agora você, que não crê em Cristo, e que não quer saber dEle, se eu estiver certo, o que vai ser de você? Eu não perco nada em ser servo de Deus, pelo contrário, eu ganho. Eu não perco nada em crer em Cristo, pelo contrário, eu ganho. Agora, eu não creio em nada, eu perco muito. Primeiro que não tem... Qual é o significado da vida se não existe Deus? Como é que existe algo bom se não existe Deus? Para que a moral e a lei se não existe Deus? E ainda eu vou mais. Outro chegou e disse para mim, disse, Eric, Deus não existe. Aí eu, concordo com você. Deus não existe não. Deus, Ele é. Porque para existir tem que ser criado, e Deus não foi criado. Está aí o texto que diz assim, no princípio, ou seja, em princípio era o verbo, eternamente era Deus. Deus não foi criado, Deus é. Então esse Deus que foi, que é e que sempre será, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o maior e o menor. Lembra quando ele diz assim, olha, dos nascidos de mulher, não houve nenhum homem maior do que João. Aí depois ele fala isso, né, e todo mundo, João, todo mundo é nascido de mulher, né? Então João é o maior de todos os homens. Aí Jesus vem e complica tudo. Aí ele diz assim, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Aí eu pergunto, e quem é o menor no reino dos céus? Aquele que é primeiro e último. Aquele que é maior e menor. Aquele que é Deus e se fez servo. Aquele que é Deus e se fez maldito. Só para salvar você. E ele está lhe chamando e dizendo assim, estou esperando você.
Você coloca um monte de barreira para não entregar a sua vida a Jesus. E ele diz assim: essas barreiras, quem derruba são eu. Tem gente que diz assim: não, eu vou parar de fumar para aceitar Jesus, eu vou parar de beber. Não. Quem vai tirar isso de você é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo entra na sua casa, ele faz uma limpeza geral. A Bíblia diz que ele é como um fogo consumidor que consome e queima todo o pecado. É aquele que vem e faz o homem ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso Senhor está esperando você de braços abertos para levá-lo naquele grande dia nos ares e chegar lá no céu, nas bodas, em que nós, irmãos, irmão, chegar lá no céu vai ser tão sublime. Eu lembrando de um pastor aí, meu stand-up, que ele diz assim, que quando chegar no céu você vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa é que você chegou lá. A segunda é quem você pensava que estaria lá, não está. E a terceira é quem você pensava que não estaria lá e está, né? Ou que estaria lá e não está, né? Aí eu digo, irmão, no céu não tem fofoca. Essa piada é sem graça. Não tem fofoca no céu, irmão. Quando a gente chegar no céu, não vai estar preocupado com vida de A e de B, não, irmão. A Bíblia diz que é gozo, paz e alegria. Eu estou lá pensando na vida de Joabe. Joabe vai estar lá comigo, mas eu vou estar lá pensando na vida de Joabe. Eu vou estar pensando em glorificar a Deus. Não, quando eu chegar lá no céu, eu vou abraçar Jacó e perguntar como foi a dor da perna dele quando ele levou a pancada do anjo. Que história é essa, irmão? Tu vai querer saber da vida dos outros? Tu vai querer saber de glorificar o Senhor. O sentimento que você vai ter lá, você nunca teve aqui nessa terra. E é por isso que tem irmãos que foram ressuscitados, que diziam que não queriam voltar, porque, irmão, quando você está lá, eu tenho certeza que você esquece de tudo. Não existe essa história de dizer, eu tenho que voltar para contar a história. Não existe isso não, irmão. Você chegou lá, você não quer voltar mais não. Porque você está lá melhor do que aqui. Mas tem crente que parece que ama a terra, sabe? Se segura. Acho que no dia do arrebatamento vai tentar até se segurar. Não pode, né? Que se for segurar, porque não vai subir, né? Tem gente que é tão material que diz, Senhor, deixa para me levar, me arrebatar depois que... jovem faz muito isso. Depois que eu casar, depois que eu tiver minha casa, meu carro, minha casa de praia, viajar para os Estados Unidos, né? Conhecer a França. Meu irmão, eu quero lá conhecer a França, eu quero conhecer primeiro o céu. Se for conhecer antes, tudo bem, mas se não, eu quero conhecer o céu. Eu quero lá estar andando perto de Torre Eiffel, cheio de rato. Eu quero estar andando nas ruas de ouro e de cristal. Deus abençoe.